Olá, pessoal. Mais uma vez, nós estamos aqui, eu contei, tá? No 59º programa Débora Histórica do dia 14 de fevereiro de 2019, ou seja, são 59 programas que nós já fizemos, né? No estúdio Companhia Casa da Sogra, para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevista e música. O programa Débora Histórica é premiado pela Abrace, pela Academia Brasileira de Ciência, História, Artes e Literatura 2018 e 2019, agora que vocês viram o filminho que passou aí a semana passada, tá? Hoje nós vamos falar também sobre a comemoração dos dias, sobre a nossa história, nós vamos falar sobre a Avenida Brigadeiro Faria Lima. Nós temos hoje também o canal de informação com a Selma Prado, que é a segunda parte da Previdência, né? É importantíssimo vocês saberem isso, está muito bacana essa matéria, né? E vontade de enforcar o governo. E caiu o negocinho daqui. O canal de informação com Naves Ferraz, né, com André Naves, que eu já pedi para vocês. Assistam o canal dele, que é muito importante, tem vários vídeos lá que ele fala. A segunda parte da literatura, do quadro Literatura com a Paula Souza, que hoje nós vamos falar sobre ela, né, vai falar sobre a literatura egípcia, tá bom? Então vamos lá, a gente volta já já, tá? O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br, Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia. MSTD, curso de Excel, níveis iniciante, intermediário e avançado. Para maiores informações, entre em contato no e-mail prof.michele.augusto77@gmail.com. Nós vamos mudar algumas coisinhas aqui no programa Débora Histórica. Eu vou fazer da seguinte forma: talvez o programa esteja muito extenso, né, quase 1 hora, assim, e às vezes as pessoas ficam cansadas para ver tudo ou não dá tempo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o programa, tá? Na quinta-feira eu vou falar, vai continuar o mesmo horário a partir das 6 horas, e eu vou falar como que vou fazer. A partir do dia 21 vai ser assim, eu vou fazer o que nós vamos passar, e aí dia 22 nós vamos passar o quadro de comemorações do dia, nas 23 a nossa história, no dia 24 o canal de informações da Selma Prado, que agora nós estamos fazendo sobre a Previdência, tá? E junto com a indicação do Naves Ferraz, né, do André Naves, e aí num outro dia nós vamos falar sobre a literatura com a Paula Souza, tá? Aí dá tempo mais de vocês assistirem aos poucos, né? E aí todos os dias. Então vamos fazer essa experiência, tá bom? Bom, hoje o programa é inteiro do dia 14 de fevereiro, e hoje eu vou começar, e tem a matéria também minha, né? Que eu vou fazer num outro dia, que hoje nós vamos falar sobre sexo. E aí, o que eu quero saber? Se vocês estão vendo aqui os apetrechos de sexo, né? Aqui um monte de acessórios, né? Algemas com pompom, cor de rosa, roxa, preta, sei lá, branca, né? Tem um monte de pênis aqui de todos os tamanhos, de lados, né? Um monte de coisas assim, acessórios para estigar, né? Não, tá? Nós vamos falar de sexo, sexo verdadeiro, o sexo sagrado, tá ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre isso então. Essa é a primeira parte, tá? Que tem muita coisa para falar sobre o sexo, ok? Gostaria muito que vocês meditassem nisso, porque o sexo é uma parte muito importante da nossa vida, né? E que as pessoas não sabem, né? Então vão prestando atenção, assim como eu falei dos 7 pecados, né, dos egos, o sexo é extremamente importante para nós meditarmos em tudo isso. Então veja bem, todos nós nascemos pelo sexo,
pelo útero criador. Prestem bem atenção quando a gente fala algumas frases, né, ou algumas palavras bem diferentes do que se é comentado em sexo com psicólogos e com sexólogos, tá? E tudo nasce do sexo, tá? As plantas, os animais, nós, tudo nasce do sexo. Então nós nascemos pelo útero criador. Como todos sabemos, o sexo desempenha um papel muito importante na nossa vida. Como a arte, a religião, as festas, o teatro, as reuniões políticas, tudo gira em torno do sexo. Com o tempo vocês vão descobrindo isso, vão pensando isso, de uma forma ou de outra. Qualquer diálogo entre mulher e homem é essencialmente de caráter sexual. Um sexomaníaco, por exemplo, ele é escravo do sexo, que está inclusive num dos egos, enquanto um alquimista domina e comanda suas funções sexuais com muita habilidade. O que é um alquimista? É uma pessoa que estuda a alquimia, que eu vou falar sobre isso na próxima matéria, tá? Todavia, nos dias de hoje, nessa época tenebrosa, o sexo é mal visto e considerado uma atividade inferior, animalesca e unicamente lúdica. Não. Como eu falei, o sexo é um ato maravilhoso. Nas culturas antigas, o sexo era considerado como a chave da vida e os próprios monumentos assim o indicam. Veja bem que tem aquelas estátuas, né, sempre com as mulheres até mais gordinhas, umas grávidas, umas com as pernas inclusive abertas, que depois eu vou mostrar para vocês, né, mostrando a ione, né, que é a vagina. A vagina ione é vagina sagrada, tá? Ou mostrando um falo enorme, né? Que ele que é o feitor, né? Também. E essas civilizações conheciam profundamente os mistérios da transmutação, ou, em outras palavras, a alquimia sexual, que eu falei do alquimista aqui. A alquimia é o poder de transformar o metal em ouro, tá? Então nós devemos transformar o sexo em energia vital, na energia vital. Na Grécia, a sala de mistérios e de ofícios, né, que é Vênus, veja na figura que é a deusa do amor na mitologia romana, nesta figura que vocês veem, é o quadro chamado O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, que é equivalente a Afrodite na mitologia grega, demonstrando o sagrado feminino. E o Cupido, que é na mitologia romana, e Eros na mitologia grega, que eram exclusivamente vistos como símbolos da sexualidade transcendental. No Egito, as câmaras secretas dos faraós eram lugares sagrados onde se praticava a alquimia. As tradições assírias, babilônicas, fenícias, caldeias, astecas, maias, incas, olmecas, etc., estavam fundamentadas num puro e sagrado ensinamento tântrico-sexual. Aí as pessoas falam assim, não, porque eu fiz um curso de massagem tântrica, não sei o que lá, porque vocês vão gozar maravilhosamente bem, mas o tântrico não é isso. Vocês vão entender mais para frente o que é o sexo tântrico, tá? Ou seja, seus grandes líderes espirituais poderiam ser considerados como grandes sexólogos. Eu adoro essa matéria por isso. Quando eu fiquei sabendo disso, né, dessa matéria já há muitos anos, eu amei estudar isso daí. Todos os rituais de fogo, as danças sagradas do fogo, relacionavam com aspectos de integração masculino e feminino.
para se gerar uma terceira força. As danças dos derviches, o que são derviches? São monges muçulmanos. Derviche é uma palavra de origem persa que significa mendigo, na verdade, tá? As invocações ao deus astecas das águas, Tlaloc, que é o deus da chuva, né? Porque os índios, quando querem que chova, fazem a dança da chuva e funciona, tá? Eram sempre relacionados com aspectos da criação. O que é? Como que você cria? Através do sexo. As plantas, inclusive, né? Seria muito importante relembrar o que nesses cultos se ensina. O que de nós nascemos fisicamente do útero e podemos nascer também espiritualmente pelo útero. Infelizmente, porque o útero é o órgão mais importante que existe no mundo. Infelizmente, na atualidade, em vez de respeitar esses mistérios, nós, os profanos, né, deturpamos o sexo, tá? As grandes óperas como Parsifal, de Richard Wagner, ou a Flauta Mágica de Mozart, ou a Ópera Fidelio de Beethoven, e muitas outras obras artísticas estão ligadas aos ensinamentos sexuais tântricos, inclusive a Carmina Burana. A Carmina Burana, ela saiu, né, como uma música profana. Ela fala sobre o profano, mas ela fala também sobre o sagrado, ok? Que é linda demais, né? As catedrais góticas, que são templos onde os símbolos cristãos convivem lado a lado com as antigas tradições cabalísticas, alquímicas, psicológicas e astrológicas, nos convidam a refletir sobre isso. Nós vamos verificar uma matéria que eu vou mostrar para vocês, justamente sobre as catedrais góticas, o formato delas, o porquê aquele formato. Isso é muito lindo. O sexo deve ser visto não somente como força mantenedora da espécie humana, mas como algo muito mais transcendental. Quem ofende a face divina do sexo, primeiramente quem abusa da energia sexual de uma forma ou de outra. Os que praticam sexo com inúmeros parceiros ao longo da vida, os masturbadores, que eu até havia falado com vocês sobre isso, não dos egos, né? Os adúlteros, os fornicários em geral. E masturbação também é fornicação, tá? Também abusam do sexo os que tentam escapar do sexo, transformando em celibatários, como muitos pseudo-sacerdotes, anacretos, ermitões, enfim, os sexofóbicos, que pensam equivocadamente que o sexo é o lado inferior, negativo e anti-espiritual. Muito pelo contrário, o sexo é muito espiritual. Eu não estou falando, veja bem que eu não estou falando desse sexo por aí, tá? Que é feito por aí, que você solta a sua energia. Reflitam nesses conhecimentos e retornamos com este assunto na próxima semana, tá? A fonte dessa matéria são os meus estudos gnósticos, tá? Que eu pego também, além dos livros que eu tenho em casa, das apostilas dos conhecimentos que eu tenho, Gnoses Online, que vocês podem até, inclusive, verificar as matérias lá, e o livro Matrimônio Perfeito de Samael Aun Weor, ok? Se quiserem perguntas, deborahistórica@hotmail, deborahistórica@gmail.com, ou através do meu celular, quem tiver o meu telefone, tá ok? Vamos lá. Comemorações dos dias. Dia 10 foi dia do atleta profissional. O desporto é considerado profissional desde o dia 24 de março de 1998, bem jovem, né? Conforme a Lei 9.615. Os atletas existem há cerca de 3.000 anos. E como profissional aconteceu nos Jogos Olímpicos antigos e que inspiraram as Olimpíadas modernas de 1896.
1896. Inicialmente, os Jogos Olímpicos aconteciam em Olímpia, na Grécia, quando os atletas eram patrocinados por pessoas para treinarem em tempo integral. Hoje em dia, diversas modalidades entraram para o esporte olímpico profissional, passando a ser mais comum no mundo todo. E eu lembro quando eu estudei isso na aula de estudos sociais, com a professora Maria Cristina Costa. Bom, dia 11 foi o dia do zelador. O zelador é um profissional para zelar, cuidar, limpar e organizar instituições como escolas, hospitais, empresas, edifícios e outras instituições públicas ou privadas, tá? Então, não necessariamente ele limpa lá, mas ele coordena, ele organiza, né? Porque ele tem lá também a equipe de faxina, a equipe de manutenção. Então, é ele que zela, ele que cuida do visual e de todas as necessidades dessas empresas, tá? Esta data é comemorada pelo Decreto de Lei 2131 de 4 de outubro de 1979 pela LESP, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Dia 12 foi o Dia Mundial do Rádio, em homenagem à primeira emissão de um programa na United Nations Radio, que é a Rádio das Nações Unidas, em 1946. Também não é tão velho assim, né? A transmissão do programa foi em simultâneo para um grupo de 6 países. A data foi criada e oficializada em 2011, super jovem nesse caso, né? Pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco. O primeiro Dia Mundial do Rádio foi celebrado apenas em 2012, super jovem. Bom, dia 14, hoje, Juduí, é dia de São Valentim, né? Dia dos namorados em alguns países da Europa e Estados Unidos, Valentine's Day. O dia de São Valentim é comemorado anualmente em diversos países do mundo. É mesmo, né? Hoje bem que eu podia receber algum presente. Quem quiser me dar um presente, por favor, vá lá em casa hoje ainda, mas até às 5 horas da tarde só, tá ok? Também conhecido como Dia dos Namorados ou Valentine's Day, como eu falei agora, esta é uma data especial celebrada principalmente por casais de várias partes do planeta, onde se comemora o amor e a união das pessoas, como na Europa e nos Estados Unidos. A história de São Valentim é o seguinte: diz uma lenda que na Idade Média existia um bispo chamado Valentim que lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, um imperador romano no século II, que naquela época havia proibido o casamento durante as guerras, pois acreditava que os solteiros eram melhores combatentes. É claro, né, não se preocupavam com a família. Valentim não tinha esposa e filhos para se preocupar, mas tinha mães, irmãos, né, pai. Valentim continuou celebrando casamentos, sendo que até ele mesmo se casou secretamente, mesmo com as proibições. Valentim foi descoberto, preso e condenado à morte. Porém, enquanto estava preso, muitos jovens davam flores e bilhetes dizendo que ainda acreditavam no amor. Enquanto aguardava na prisão o cumprimento de sua sentença, ele se apaixonou pela filha cega de um carcereiro e milagrosamente devolveu-lhe a visão. Antes da execução, Valentim escreveu uma mensagem de adeus para ela, na qual assinava como seu namorado ou de seu Valentim. Ok? Legal a história. Bom, dia 16, depois de amanhã, sábado, né? É dia do repórter, e o repórter é um cargo que pode ser ocupado por um profissional que foi habilitado através do curso de jornalismo para desempenhar a comunicação social por meio das mídias, e sua principal tarefa é a cobertura de pautas e notícias, com investigação profunda de fatos, entrevistas e produção de um texto explicativo, imparcial e direto para o leitor ou telespectador. Isso que é um repórter, ok? Não precisa ser repórter para contar mentiras, ok? Então, vamos lá. Vamos falar da nossa história agora? Antes de continuar falando da nossa história das ruas da cidade, eu vou fazer uma introdução sobre a nossa maravilha
maravilhosa cidade de São Paulo. Dizem que o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, mas São Paulo também é uma cidade maravilhosa, tá? Que é marcada pela mistura de diferentes povos que somam as suas heranças para formar a identidade do povo paulistano. Inclusive o Naves Ferraz, o André Naves, ele fala, num dos vídeos dele, fala sobre isso, né? Sobre os povos aqui de São Paulo. Atualmente são mais de 70 países que deixaram sua marca na arquitetura, culinária, esportes e em muitos outros aspectos da cidade. A cultura foi marcada pela música clássica com os alemães que chegaram a São Paulo, mais especificamente em Santo Amaro em 1827. A ópera e o canto lírico foram traduzidos pelos italianos, que vieram para o Brasil na década de 1870, principalmente para o sul e sudeste do país. Ainda da Itália veio a influência nas artes plásticas, como Alfredo Volpi, pintor ítalo-brasileiro, o qual também é homenageado com o Parque no Morumbi, o Parque Alfredo Volpi. E Vitor Brecheret, que está cheio de obras por aí por São Paulo, né? O qual tem uma das mais belas e famosas artes no Parque do Ibirapuera, que é o Monumento à Bandeira, que contribuíram para o movimento modernista. Essa mistura foi responsável por elevar São Paulo à categoria que está hoje da capital da que hoje é a capital cultural da América Latina. No comércio, os alemães e franceses, que tiveram o início de sua imigração na década de 1880, importavam tecidos e eram padeiros, confeiteiros e curtidores de couro. Os alemães também eram os principais responsáveis pela produção de papel e cerveja. Os árabes, que iniciaram sua imigração entre o fim do século XIX e início do século XX, trabalhavam como mascates, que mascates são mercadores ambulantes, tá? E vendiam do comércio popular como a 25 de março. Até hoje permanecem com comércios semelhantes pela região. Já os judeus, que vendiam roupas e tecidos de alta qualidade, tiveram seu movimento migratório entre o início do século XIX e a primeira metade do século XX. Em São Paulo, fixaram suas residências na região de Higienópolis, caríssima, onde residiam os principais consumidores de seus produtos, os barões do café, que é uma região realmente caríssima, é muito bonita. Hoje o bairro ainda tem alta concentração de judeus e descendentes. Os japoneses, que chegaram a São Paulo no início do século XX, começaram a trabalhar como barbeiros, sapateiros, lavadeiras, diaristas, além de fazerem produtos artesanais. Fixaram-se na região central, nos bairros da Liberdade e Glicério. E também tem muitos aqui na Vila Sônia, né, que segundo estatísticas tem mais japoneses na Vila Sônia do que no bairro da Liberdade. A área esportiva, alguns dos principais clubes da cidade foram fundados por imigrantes árabes, como os libaneses, que fundaram o Monte Líbano, e o Clube Homes. Aliás, eu não sabia que o Clube Homes era libanês. E os sírios, que criaram o Esporte Clube Sírio. O Palestra Itália, atualmente Sociedade Esportiva Palmeiras, o Espéria e o Juventus foram fundados por italianos e o Pinheiros por alemães, o Clube Pinheiros. Os portugueses montaram a Associação Portuguesa de Desportos e os judeus criaram a Hebraica e o Círculo Maccabi. Na culinária, muitos ingredientes corriqueiros da culinária paulista tiveram origem no sudeste da Ásia, como arroz, a laranja, a berinjela. Uma delícia. Entre outros, todos trazidos na bagagem dos colonizadores portugueses e espanhóis. Outras comidas, como as massas e pizzas, vieram da Itália e se tornaram especialidade na mesa dos paulistanos. Devido às influências de várias culinárias, a cidade de São Paulo hoje é considerada uma das capitais gastronômicas do mundo. E a melhor pizza é a pizza aqui de São Paulo, tá ok? Hoje, São Paulo se tornou exemplo na hospitalidade para outras cidades brasileiras e de outras partes do mundo. Diferentes culturas, hábitos, religiões e tradições foram trazidas com os primeiros imigrantes que se incorporaram à vida do povo nascido aqui, que
harmoniosamente com aqueles que escolheram a cidade de São Paulo para chamar de lar. A fonte é um site chamado cidadedesaopaulo.com. Então veja bem, crianças, que é assim, legal contar essa história, né, da cidade antes de nós falarmos das ruas, porque as ruas, os nomes são em homenagem a certas pessoas, tá? Então nós falamos da Avenida Paulista, nós falamos da Avenida São João e hoje nós vamos falar da Avenida Brigadeiro Faria Lima, tá? Então, vamos continuar aqui. Porém, escolhi contar a vocês sobre os logradouros de nossas cidades e suas histórias. O porquê o nome X da rua, avenida, ladeira, etc., né, que são logradouros. Hoje vamos falar da Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro de Pinheiro, Jardim Paulista, Jardim Paulistano, Cidade Jardim, porque ela é bem extensa, tá? Homenageia o prefeito municipal José Vicente de Faria Lima. Nasceu em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em 7 de outubro de 1909, que liderou como prefeito de 1909 a 1969. Nossa, eu acho que está errado isso daqui. Ele nasceu em 1909 e não poderia lidar desde a criança. Então depois eu faço uma correção sobre isso, tá? Passou uma infância humilde junto a seus pais. Com 21 anos de idade, ele começou sua carreira na FAB, que é a Força Aérea Brasileira, por isso que é brigadeiro, tá? Chegando a 1958 a brigadeiro do ar. Antes, no Colégio Militar, já havia mostrado ser um aluno aplicado. Na década de 30, juntamente com Eduardo Gomes e outros, voou muito pelo interior do país, fazendo as linhas do Correio Aéreo Nacional. Lembra que nós contamos a história do Correio? Na FAB, Força Aérea Brasileira, fez cursos de aviador militar, de observador e de engenharia aeronáutica, especializando-se em engenharia na Escola Superior da Aeronáutica da França. Participou da criação do Ministério da Aeronáutica como assistente técnico do então ministro Salgado Filho, que também tem uma rua chamada Salgado Filho. Foi chefe da Comissão da Aeronáutica nos Estados Unidos e comandante do Campo de Marte. Chamado por Jânio Quadros, assumiu a presidência da VASP, Viação Aérea de São Paulo, né? Vocês lembram da VASP? Você lembra da VASP, né? Em março de 1965, foi eleito prefeito de São Paulo. No final de 1968, ingressou... É de 65 então a 69, tá? Gente, é de 1965 que ele foi prefeito a 1969. Cadê? Onde eu estou agora? Chamado Barará, foi eleito prefeito de São Paulo, tá? De 1965 a 69. No final de 1968, ingressou na antiga Arena, que era o partido político, né? Tinha a Arena e o MDB, né? Tá? A administração de Faria Lima notabilizou-se pelas diversas obras, entre elas as marginais Tietê e Pinheiros, a Avenida Sumaré, Radial Leste, a 23 de Maio, a Rubem Berta, no início do metrô, além de obras nas áreas de saúde, educação e bem-estar social, etc. Veja bem, crianças, que assim, fala-se em metrô, porque o metrô ele é projetado há muito tempo. Tá? Mas ele chegou aqui em São Paulo, a primeira, né, a linha azul, né, que é a primeira, em 1974. Eu lembro porque eu tinha 12 anos, então ela foi inaugurada em 1974, tá? O início de metrô, parará. Ele faleceu no dia 4 de setembro de 1969. O nome do logradouro foi oficializado pelo decreto número 8.716, de 16 de março de 1970. Parará. O nome anterior da Avenida Brigadeiro Faria Lima é a Rua Iguatemi, que hoje é uma entrada desta avenida, cruzando a Avenida Cidade Jardim, indo de Pinheiros para o Itaim à esquerda. Então tem aqui a Faria Lima, quando você vai, né, que você vai para lá na verdade, aí tem a Faria Lima aqui, continua a Faria Lima aqui, à esquerda é a Rua Iguatemi, só que para você entrar na Rua Iguatemi, como ela é contramão para ir para
Eu acho que ela é contramão, né? Ela é contramão para ir para lá? Eu não lembro mais se ela ficou contramão, mas não era, tá? Tanto que o ônibus ia, eu acho que ela ficou contramão, que inclusive é onde tem a FMU, tem a travessa lá, a Rua Adolfo Tabacou, né? Que é a Rua Iguatemi, tá? A FMU onde faz, onde é a Faculdade de Administração. Bom, ela começa na Avenida Pedroso de Moraes, em Pinheiros, e termina na Hélio Pellegrino, né? Que são os distritos de Pinheiros e Itaim Bibi. Né? Aos trechos da avenida que fazem a ligação da Avenida Pedroso de Moraes com a Avenida Faria Lima e desta última com a Avenida Hélio Pellegrino, integrante do plano de melhoramentos aprovado pela referida lei e que constituem prolongamentos naturais dessa via. Então você vai, Pedroso de Moraes, você entra na Faria Lima e depois vai embora, né, sai lá na Hélio Pellegrino, tá bom? Então a fonte é Dicionário de Ruas da Prefeitura de São Paulo.gov.br, tá ok? Alguma pergunta? deborahistórica@gmail.com. A próxima rua nós vamos falar sobre a Pedroso de Moraes. E vamos falar agora da segunda parte, né, sobre a Previdência. Eu acho interessantíssimo esse assunto, então vamos lá, Selma, vamos começar? Bom, gente, vamos lá. Mais uma vez estou aqui e eu parei conversando com vocês a respeito do custeio tríplice da Previdência, que, a partir da Constituição de 1934, era feito pelo Estado, pelo empregador e pelo empregado. Eu estava falando com vocês, inclusive, do Getúlio, né? Controverso Vargas, né? E da importância do Getúlio Vargas na mudança do eixo econômico nacional. E é óbvio que quando você tem uma mudança de eixo econômico, você vai ter uma mudança também nas relações trabalhistas. Isso é óbvio que vai acontecer. Acabou a escravidão, né? Não dá mais para pôr no pelourinho e chicotear. E como eu disse, também o que aconteceu foi o fortalecimento do quê? Das bases sindicais brasileiras. São vários os movimentos dessa época, viu, gente? Não são só os movimentos nas áreas urbanas, mas são também os movimentos nas áreas rurais, como a Liga Camponesa, que vai começar a surgir e que dará as bases para que no futuro surja o movimento dos trabalhadores sem terra, MST. Tá, então nós temos um momento de muita ebulição no Brasil, de caráter social, de caráter político e também de caráter econômico. Bom, de qualquer maneira, nós temos aí a Constituição de 1934, depois nós temos, né, a evolução do nosso sistema previdenciário pautado, alicerçada principalmente na Constituição de 1946. De qualquer maneira, embora o governo tenha acumulado muito recurso, porque, como eu disse para vocês, a expectativa de vida da população era muito baixa, então, cara, acumulava aquele recurso, mas no final ele praticamente não se beneficiava da suposta aposentadoria. Esse é o momento, isso não é só no Brasil, é no mundo. O governo arrecada, mas não paga porque o cara morre antes, né? O problema da Previdência começa quando o governo arrecada e o cara vive. Aí começa o grande problema. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas morriam, mas não ficava para a família como hoje fica? Fica, mas a mulher também morria. A expectativa de vida era baixa, pra no todos. geral, era para todos. Sim. Na realidade, a expectativa de vida ela vai começar a mudar muito a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E por que isso vai acontecer? Nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial é testada a penicilina. A penicilina, vocês sabem, é a base do antibiótico. Grande parte de quem morria até 1945, 1946, eram infecções, né? Então o sujeito tinha tuberculose, ele morria. Ele tinha uma gripe muito forte que evoluía, sei lá, para uma tuberculose, ele morria. Ele sofria um ferimento na perna, por exemplo, você não conseguia conter
aquele ferimento, tinha que amputar a perna, mas ele se espalhava para outras áreas do corpo, o sujeito morria. A penicilina, ela foi testada durante a Segunda Guerra Mundial e com grande sucesso nos campos de batalha. O Brasil passou por uma reforma sanitária nos anos 50. Então, porque, por exemplo, não basta você ter só o remédio, você tem que ter também condições sanitárias que favoreçam a sobrevivência ou o aumento da expectativa do cidadão. O Brasil compra um pacote sanitário dos Estados Unidos. Nesse pacote sanitário vem todo um sistema de tratamento de esgoto, tratamento de água. O banheiro deixa de ser aquela fossa que está no quintal, ele vai passar para dentro de casa, mas já com viés sanitário, certo? Você vai ter a coleta de lixo mais regular, principalmente nos núcleos urbanos. Só essa limpeza, ela já ajuda na evolução e no aumento da expectativa de vida do cidadão. Agora você une todo esse pacote sanitário, junto com ele vem a penicilina e muita gente que morria muito cedo de coisas que hoje você consideraria banais, entendeu? Banais. Hoje não vai acontecer mais isso. Já começa o quê? A reduzir a mortalidade da população. Reduzindo a mortalidade, você vai ter, graças à evolução toda da medicina, você vai ter um aumento da expectativa de vida. Então, o que se observa no Brasil? A média de filhos por casal, no início do século XX, era 10. Por que era 10? Por quê? Eu tinha 10 filhos, mas morriam 5 ou 6. Vocês estão entendendo? Logo na primeira infância já morria. Morria do quê? Morria de pneumonia, morria de tifo, morria de sarampo, morria... Isso levava as crianças a morrerem. Então as famílias, para poderem se manter, elas tinham um elevado número de filhos por casal. Quando a penicilina entra, e outra coisa também, a população era uma população rural, portanto, a manutenção desse filho era muito mais barata. Quando a população evolui para uma população mais urbana, tá? Quando ela evolui para uma população mais urbana, o sujeito passa a ter acesso a atendimento médico, ele vai viver em condições sanitárias, em tese, melhores, e vai ter acesso à medicação. Com isso, o brasileiro que vivia 50 anos até a era Getúlio Vargas, 50, 55 anos por aí, ele vai adentrar os anos 60 já vivendo 62 anos. Vai entrar pelos anos 80 vivendo uma média de 70 anos. E a expectativa da ONU para o Brasil até 2050 é que o Brasil se torne o 4º país mais velho do mundo. Detalhe, esse índice já está batendo na nossa porta agora. Nós vamos ter uma das maiores populações idosas do mundo. O número de centenários no Brasil, entendeu? Vem aumentando a cada ano que passa. Agora, você pensa que o sujeito vai se aposentar com 60 anos e vai viver 105 e contribuiu 35. Essa conta não vai fechar. Mesmo porque, infelizmente, eu sou obrigada a ser pragmática, não vai fechar. Mesmo porque aqueles 10 filhos que tinham, que era o nosso exército de reserva de mão de obra, então o sujeito está envelhecendo aqui, mas tem uns 10 aqui entrando no mercado de trabalho, já não existe mais. Porque na medida em que a expectativa de vida da população e as condições sanitárias e a urbanização aumentam, o número de filhos por casal diminui drasticamente. Os casamentos são mais tardios. Na década de 60 vão entrar os anticoncepcionais. A mulher vai ser inserida no mercado de trabalho junto com o homem. Tudo isso vai levar o quê? Uma redução no número de filhos por casal. Então, o que eu tenho? O número de crianças reduz, o nosso exército de reserva de mão de obra reduz e o número de idosos aumenta. Mas eu não estou falando de idoso de 60 anos porque eu tenho 60 anos.
Eu não estou falando do idoso de 70 anos que está ativo. Eu estou falando de um idoso que vai ultrapassar a casa dos 80, dos 90 e vai bater 100 anos e estará aposentado. Então, essa conta vai acabar o quê? Ela vai acabar não fechando. Mas eu vou continuar falando sobre isso com vocês, agora durante a década de 60 e o regime militar. Aí vocês vão ver como a coisa vai ficando cada vez mais tensa. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadassogra.com.br. Esse vídeo da Selma que vocês viram, gostaria também que vocês comentassem. Se vocês precisarem fazer alguma pergunta para ela, pode fazer através do deborahistorica@gmail.com, tá? Vamos agora para o canal de informação do Naves Ferraz, que desde a semana passada, né, nós não vamos passar o vídeo deles porque eu quero que vocês vejam outros vídeos que ele tem, tá? É um canal muito interessante que vocês veem na tela, que tem aí o link dele, e hoje nós vamos falar sobre a democracia. Então, se vocês acessarem o canal do André Naves, vocês vão verificar muitos vídeos que ele faz, são vídeos curtos e são vídeos de extrema importância, né? Tá? Então cliquem aí e verifiquem o que ele fala sobre a democracia, tá ok? Bom, nós temos o nosso novo quadro que chama-se Literatura com Paula Souza. A semana passada nós falamos o que é a literatura, hoje nós vamos falar da literatura egípcia. Então vamos lá, botamos a Paula no ar aí para falar para a gente sobre a literatura egípcia. Olá pessoal, eu sou a Paula Souza, estou aqui no programa Débora Histórica para mais uma vez falar para vocês um pouquinho sobre a literatura. Como eu disse para vocês a semana passada, essa semana aqui a gente vai falar sobre literatura egípcia e eu espero que vocês gostem muito. Bom, a literatura egípcia, ela é a literatura mais antiga que se tem conhecimento. Ela não é divulgada, ela só começou a ser publicada no século XIX, por falta de pessoas que soubessem fazer a tradução dos hieróglifos. Para quem não sabe, os hieróglifos são um conjunto de escritos em língua egípcia da época faraônica. Esse período do Antigo Egito vai desde o ano 3150 a.C. até 349 a.C., até o fim da dominação romana, que é de 349 a.C. a 30 a.C. Então, depois do século XIX, os egiptólogos, que são as pessoas que estudam essa linguagem, ousaram traduzir e publicar esses textos, porque por ser material que desgastava, às vezes faltava um pedacinho, ou às vezes algum símbolo que não era conhecido, as pessoas não sentiam segurança de fazer essa transcrição. Então, depois desse período, realmente começou a se ter conhecimentos de outros documentos, e começou a se estudar sobre isso, e aí acredito que esses estudiosos tenham sentido segurança de fazer essas publicações, para ter mais certeza do que se tratava, ok? A literatura egípcia, ela é tão antiga quanto a literatura suméria. São literaturas que a gente nem ouve falar, né? Mas elas existem. A literatura suméria é de uma antiga civilização no sul da Mesopotâmia, que hoje é a atual região do Iraque e do Kuwait. Só para vocês se situarem um pouquinho, tá? Não tinha nenhuma forma de literatura registrada do Antigo Egito até a 12ª dinastia. A dinastia é a sequência de reis ou soberanos que têm sucessão ao trono, que exercem a sucessão ao trono, ok? De uma determinada família, detalhe, tá? E no início do Império Médio, que é um período na história do Antigo Egito que vai do ano de 2050 a.C. até 1710 a.C., dentro desse período que eu falei para vocês, que é o período faraônico, ok? A literatura egípcia, ela era utilizada como um exercício de escrita, um exercício de caligrafia. Ela servia para passar valores éticos e morais, para passar um pouquinho da história do povo, para passar rituais religiosos, e acreditem ou não,
os rituais fúnebres, as orações fúnebres, têm origem nessa época. Era muito comum os faraós serem enterrados e nas tumbas. Eu não sei se vocês já viram algum filme, o filme da Múmia, por exemplo, passa aquelas tumbas enormes, né? Tinha a família inteira enterrada ali dentro praticamente. Às vezes os sacerdotes eram enterrados juntos, a própria esposa, os escribas, os escravos. Morria o faraó, era como se morresse a família inteira, né? Então nessas tumbas, nos túmulos, existem símbolos. Esses símbolos às vezes são rituais, são orações. Ou então quando uma pessoa era condenada por algum crime, e era condenada a alguma morte muito horrível, às vezes enterrado vivo até, para ser comido por bichos, por escaravelhos, por aqueles besouros, né, característicos da região, eram colocadas inscrições nos túmulos para indicar que aquela pessoa cometeu um ato horrível, um ato hediondo, um crime, ou até mesmo um adultério. O adultério era um negócio levado muito a sério lá. Então colocavam no túmulo essas inscrições para indicar por que a pessoa foi enterrada daquele jeito, ou alguma maldição, enfim. E junto com essas pessoas eram enterrados os livros dos mortos. Cada família tinha um livro que era enterrado junto, que segundo as lendas, né, e ninguém tem relato se realmente isso é verdade, mas segundo as lendas, esses livros dos mortos eram usados como guia para a alma da pessoa que morreu passar de um mundo para o outro. Então tinha várias orações nesses livros, vários rituais fúnebres, enfim. Os egípcios, eles aplicavam as escritas dos materiais de literatura, de cultos religiosos, de orações fúnebres em dois materiais. Um dos materiais é a ostraca. A ostraca, elas eram pedras, né? Não sei se vocês já viram, se não vê, pode pesquisar na internet, ostracas, vocês vão ver o que é, são pedras, em formatos irregulares, tá? Não necessariamente quadrado ou retangular, mas em formatos irregulares, e elas eram usadas mais para rituais religiosos. Então, como vocês podem ver na figura, é uma ostraca, né, com formato irregular, e é um material que desgasta, né? Então, quando existem as escavações, quando os paleontólogos vão procurar, os arqueólogos vão procurar esse tipo de material, nem sempre é possível fazer a interpretação dele, porque às vezes falta um pedaço, ou tem uma escrita que está meio apagadinha, então por isso que demora muito tempo para ser traduzido um material desse porte. E o outro material que era usado eram os papiros. O papiro é mais comum, muita gente já deve ter ouvido falar. O papiro é uma folha de planta, e nesse material as obras colocadas aí eram mais de caráteres filosóficos, eram romances, eram contos, até hinos religiosos, mas a parte religiosa era mais na ostraca, tá? E não no papiro. E esse material, como vocês podem ver na figura, ele realmente tem um formato mais regular, ele parece realmente uma folha, como se você estivesse lendo uma folha mesmo, tá? Como eu disse para vocês, ambos os materiais são de fácil deteriorização, então muitas vezes numa escavação se perde parte desse material, tá? Os estudiosos, alguns estudiosos, eles especulam que a literatura egípcia ela influenciou de forma oral na literatura grega e na literatura árabe. São duas literaturas que eu vou trazer mais para frente para vocês, tá? Então, eu não sei se vocês já viram, né, alguma obra de literatura grega, mas é muito interessante, porque tem muito realmente da literatura egípcia. Quando eu fui fazer a pesquisa agora desse programa, eu pude perceber que realmente tem muito ali. E é uma das minhas literaturas preferidas, é a grega. Eu gosto muito da parte dos filósofos, principalmente Platão, sou apaixonada. Então, já estou dando dica para vocês, hein, do que eu vou trazer. Eu queria deixar para vocês 4 obras, que são 4 indicações que eu pesquisei. Não existem muitas obras para ser pesquisadas, né? Mas essas 4 eu achei muito interessante. Uma delas é um livro, chama Escrito para a Eternidade, a literatura no Egito faraônico. Esse livro, ele traz alguns textos acadêmicos que possibilitam o estudo da literatura egípcia. Para quem se interessou e para quem quer ler sobre o assunto, esse livro é do autor Emanuel Araújo, da editora UNB. Pesquisem, eu vi um pouquinho do livro, eu achei muito interessante. E é uma indicação minha para vocês, tá? Existe um conto que eu achei que chama O Camponês Eloquente.
no português, tá? No texto original, The Tale of the Eloquent Peasant, e é do autor Richard Parkson, da editora Oxford. Esse conto, ele é uma lição de moral, tá? Ele fala sobre a história de um camponês que foi enganado pelo seu supervisor na lavoura e ele prejudicou um nobre da cidade, ele causou um dano a uma lavoura de um nobre da cidade. E o resto da história eu vou deixar para vocês acompanharem. É uma lição de moral muito interessante. E tem em PDF, tá? Tem em PDF, detalhe, tá? Pensam que eu não pesquisei? É. Tô sabendo. Não. Esses contos, como o próximo conto que eu vou contar um pouquinho para vocês, eles foram encontrados no museu de uma universidade. Alguém encontrou, não conseguiu decifrar na época, deixou lá no museu guardadinho. E os estudiosos que vieram começaram a pesquisar, como Richard Parkson, e começaram a trazer para a nossa língua, trazer para outras línguas, né, para dar acesso às pessoas que querem estudar a literatura, ou que querem um pouquinho mais a fundo, poder conhecer um pouquinho da literatura do Egito, da literatura árabe. São várias obras que estão nos museus, que ainda existem nos museus, algumas obras assim, meio encostadas, meio de canto, de vez em quando alguém acaba descobrindo e acaba publicando, como esses que eu achei. O próximo conto é o conto do náufrago. Esse conto eu achei fabuloso. Vocês podem ver na figura, né, que ele é um conto que ele fala sobre uma história com 3 pessoas. É uma história envolvendo 3 pessoas, mas ao mesmo tempo essas 3 pessoas vivem histórias separadas, particulares. E essas 3 pessoas, essas 3 histórias fazem parte dessa outra história maior que é o foco do livro. Eu achei muito interessante. Esse conto ele foi encontrado no Museu Hermitage de São Petersburgo. Foi traduzido em 1881 pelo pesquisador Vladimir Golenichev. Desculpa. E eu achei muito interessante. Eu recomendo para vocês, pesquisem. Para quem gosta de ler sobre contos, de qualquer literatura, são contos fabulosos, realmente. E tá? fáceis de ler, né? Eles não são livros de 400 muito e 200 páginas. Não, são contos relativamente curtos. Eu diria até assim que um adolescente leria. Eles são muito fáceis, a linguagem é muito fácil de compreensão, então não vai ter segredo nenhum, tá? O último conto que eu achei, na verdade não é nem um conto, é uma profecia, chama Profecia de Neferti. Neferti foi um sacerdote do templo e ele fez uma profecia que aconteceu, ele relatou uma profecia que aconteceu na corte do rei Seneferu. Essa profecia dizia que o Egito ia passar por um futuro apocalíptico, uma invasão asiática que provocaria o abandono e a destruição do Egito. Eu achei muito bacana porque foi um dos primeiros contos que eu vi escritos por sacerdote. E naquela época, quem tinha acesso à leitura, quem era um pouco mais instruído, eram os sacerdotes e os escribas. A população mesmo era muito difícil ter alguém que fosse ensinado, ter alguém que se interessasse em ler. As pessoas até tinham um nível de instrução, mas muito baixo, perto de um sacerdote e de um escriba que estudavam para isso, estudavam para servir um rei, para servir uma dinastia, entende? Então, eu achei muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o programa de hoje sobre literatura egípcia. Eu sou a Paula Souza, sou autora e editora do Universo Nerd. Quem quiser visitar o site, dá uma passadinha lá, tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a matéria de hoje, escreve para nós, e-mail deborhistorica@gmail.com ou o meu particular, que é paula.pt2k@gmail.com. Se preferir também, eu estou nas redes sociais, Facebook Pessoa 2016, Instagram e Twitter PaulaPT2K. Um beijo para vocês e até a próxima. Café Bistrô, Tereza Russo, Rua Ibiapaba, 144, Vila Sônia. Bom, se vocês gostaram, vocês já sabem, ela já falou, deborhistorica@gmail.com, podem acessar também, mandar um e-mail para ela também, tá? Acessem o link, ela tem também um blog chamado Universo Nerd, que é muito bom, que eu a conheci através disso e a convidei para vir fazer essa parte da literatura, tá ok?
No próximo programa nós temos essa inovação de dividir os quadros para não ficar cansativo para vocês, né? Para vocês poderem assistir a todos os quadros que na minha visão eles são todos importantes, eles são culturais, são educacionais, são informativos, ensina, tá ok? Então na próxima semana, a partir de 21, nós vamos fazer diferente, tá? E nós vamos encerrar todos eles com música também. Então cada tema, cada quadro vai ter uma música encerrando. E isso é bom, porque vai dar a oportunidade de eu falar mais sobre música para vocês, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui em homenagem aos atletas profissionais. É uma música que eu já passei, eu já fiz o ano passado, tá? Então a música de encerramento da Copa na França de 1998, de composição de Jean-Michel Jarre e Tetsuya Komuro, chamada Together Now. É muito linda essa música, tá? Então aproveitem, gente, até a próxima semana com mais novidades para vocês. Eu espero que vocês gostem desse programa. Escreva aí, inscrevam-se no canal, cliquem lá no sininho, deem um joinha, venham no Face, comentem deborahistorica@gmail.com ou no meu celular 997241111, que é o meu WhatsApp também, tá bom? Um beijo para vocês e bom final de semana. Dia 16 de março, workshop de técnicas vocais com Mari Cadet. Vagas limitadas. Maiores informações pelo e-mail maricadet84@gmail.com.